Não é só a gente que fica sem din-din para pagar as contas no final do mês, não. Quando uma emissora tá para acabar, sempre acontece esse tipo de coisa. Todo mundo sofre com a falta de dinheiro, os funcionários e até mesmo os telespectadores que assistem à agonia de um canal. Hoje a gente vai ver alguns perrengues que emissoras passaram por conta dos seus problemas financeiros. No dia 26 de novembro de 1998, a energia dos prédios da TV Manchete em São Paulo foi cortada pela Eletropaulo. A 1h10 da tarde, a Eletropaulo diz que a Manchete não pagava as contas de luz desde março de 96 e só não divulgou os valores das dívidas porque feria o Código de Defesa do Consumidor. No fim da tarde, depois do corte, a Manchete pagou a conta de novembro daquele ano, normalizou o fornecimento de energia. O superintendente da emissora, Osmar Gonçalves, se surpreendeu com o corte. Na emissora, comentava-se que além da dívida com a Eletropaulo, a Manchete também estava devendo para a Sabesp, companhia de água. A energia só voltou na emissora de noite, às 9h45. Como os geradores foram acionados automaticamente, a Manchete não chegou a sair do ar. A TV Excelsior alugava o Teatro Cultura Artística em São Paulo. Alugou, tem que pagar, né? Se não, tá na rua. Nos anos 70, a emissora estava com aluguel atrasado há quase um ano. A Sociedade de Cultura Artística não quis nem saber, entrou com uma ação de despejo contra a emissora. Como tudo sempre foi muito lento, ainda mais aqui no Brasil, a Excelsior continuou no mesmo lugar, mesmo não pagando. A Casa Teatral de São Paulo, que emprestava roupas de época para a emissora, ameaçou entrar com uma ação judicial contra a Excelsior também, para receber o que lhe era devido. Tinha um bar na frente da Excelsior de São Paulo, de um homem chamado Senhor Antônio. Muitos funcionários da emissora não tinham dinheiro para comer. Extremamente generoso e bondoso, o Sr. Antônio passou a alimentar os funcionários, acreditando que a situação da Excelsior ia se resolver. Na tentativa de arrecadar fundos, realizaram muitos shows, entre eles a campanha A Caminho da Esperança, que teve a participação de artistas da televisão paulista em geral e até rolou pedágios em São Paulo. O dinheiro arrecadado conseguiu socorrer os funcionários mais necessitados, mas não por muito tempo. Infelizmente, a TV teve sua concessão cassada e saiu do ar nos anos 70. Em 1998, os funcionários da Manchete chegavam a passar fome. A Claudete Troiano, após apresentar o programa Mulher de Hoje, ia com alguns funcionários a um bar em frente à Manchete e pagava aproximadamente 80% da conta de todos. Segundo o livro Rei de Manchete, aconteceu, virou história. Também tinha um cozinheiro gaúcho que fazia um quadro de culinária no programa. Ele tinha até um restaurante e, para ajudar, levava até 100 kg de carne para os funcionários e os seus familiares. Nesse mesmo ano, ainda surgiu mais um problema. Apareceu na imprensa que o prédio da Manchete no Russell seria leiloado para saldar uma dívida de 1 milhão com um banco alemão. Os funcionários, então, foram à justiça tentar impedir o leilão. A TV Rio, nos anos 60, esgotada financeiramente, foi parar nas mãos da Record, e a Record não tinha o menor interesse na emissora. A TV Rio ficou bem esquecida. Os funcionários, como não tinham a quem pedir os salários atrasados, levavam máquinas de escrever, câmeras, máquinas fotográficas e entre outras coisas para casa, provavelmente para vender. Em fevereiro de 77, a emissora teve a sua luz cortada por falta de pagamento e ela também não pagava os salários dos seus 137 funcionários. O superintendente da emissora, chamado Ramon, achava que ainda dava para dar um jeito. No final, sempre se dá um jeitinho, disse ele ao Jornal do Brasil. A partir do segundo semestre de 92, a Manchete mergulhou em uma crise total. Os telefones da emissora estavam cortados. O equipamento era velho e estava se deteriorando. Até o posto de gasolina ameaçava cortar o fornecimento de combustível dos carros de reportagem. O que valeu mesmo foi a garra dos funcionários, que trabalhavam dia e noite, sem deixar nenhuma reportagem ou furo escapar. Mas com o atraso dos salários, eles decidiram fazer uma manifestação no ar durante o telejornal São Paulo em Manchete. Mas infelizmente não existem gravações disso. A Manchete, sem era nem beira, colocou para reprisar um dos seus maiores sucessos,
Pantanal lá em 1998. Porém, ela esqueceu de uma coisa muito importante: não pagou os atores. No dia 21 de novembro daquele ano, a Justiça proibiu a exibição da reprise da novela pelo não pagamento dos direitos autorais dos atores. A novela foi cortada e, no lugar, a Manchete colocou uma reprise de uma história de sucesso. Pouco tempo depois, a Manchete colocou a novela de volta. Um fenômeno bem interessante ocorria na Manchete lá em 93. Os técnicos da torre da emissora no Rio de Janeiro, em um belo dia, chegaram a tirar a emissora do ar por pouco mais de um minuto. Isso em 3 horários diferentes da programação. Os coitados não estavam recebendo salários. Isso era uma forma de protestar. Coitado dos telespectadores. No prédio do Russell não tinha praticamente ninguém trabalhando. O lugar tava às moscas. Na frente da sede da emissora, no bairro do Limão, em São Paulo, os funcionários organizaram pedágios para arrecadar dinheiro e alimentos não perecíveis para poder se alimentar. Durante alguns dias de 1993, os funcionários, sem dinheiro para comer ou para comprar remédios, tomaram conta da emissora completamente, impedindo que pessoas de fora entrassem na emissora. A situação da TV Rio entre 1976 e 1975 havia chegado em um estado tão precário que, para você ter uma ideia, eles não tinham nem telefones. Os poucos diretores e empregados que haviam restado na emissora usavam os telefones do restaurante Berro d'Água, que ficava no terraço do prédio onde a emissora ficava. Quando o superintendente da emissora recebia algum telefonema urgente, um garçom ia chamá-lo alguns degraus abaixo. O transmissor do Sumaré era mantido à base do esparadrapo, afinal faltava peça de reposição. Também faltavam algumas coisas, como videotape, filmes e até um caminhão de externas. Só havia sobrado 2 câmeras coloridas, 2 mesas de corte, um telecine e 2 mesas de áudio. Os funcionários estavam despedaçados e torciam para um final feliz. E a concessão da emissora acabou sendo cassada. Assim que foi lacrada, a TV Rio até pediu uma reabertura, algo que não aconteceu. Quando a Manchete foi gravar o Marajá em 1993, era uma tentativa de salvá-la. Todo mundo esperava que a novela fosse um sucesso, mas faltava algo essencial: grana. Como faltava dublê, teve gente que se envolveu em vários acidentes, justamente por tentar fazer cenas sem eles. As cenas da novela eram gravadas no próprio Russell, no 8º e no 9º andar. As salas do Collor eram as próprias salas usadas pelo Adolfo Bloch, o dono da emissora. Algumas outras cenas eram gravadas na cidade cenográfica de Água Grande, reaproveitando cenários na falta de dinheiro. Ainda em 93, a Manchete de São Paulo tinha medo que a Rede do Rio saísse do ar e decidiu usar a cabeça e se precaver. Com a proposta de recatalogação do acervo, eles pediram fitas ao Rio de Janeiro e começaram a estocá-las. Dessa forma, eles conseguiram de um colecionador todos os capítulos da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão. Passaram as fitas para outro formato e reprisaram a novela. No dia 28 de março, alguns funcionários de São Paulo invadiram a emissora para pegar as fitas, mas um segurança conseguiu expulsar o povo, sem deixar que eles saíssem com elas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!